Então, para nós trabalharmos acerca deste tema, como já foi dito no início do programa, é uma questão acerca do pecado, né? A martiologia é a disciplina que dentro da teologia sistemática nós lidamos acerca com esse tema. E, sobretudo, acerca do pecado original. Não é um conceito que você vai encontrar dentro desses termos na Bíblia, porém é um conceito que nós encontramos sim. Basta você pensar em Salmo capítulo 51, 1 Coríntios capítulo de número 15 e Romanos capítulo de número 5, você vai encontrar o desenvolvimento dessa ideia. O primeiro nome que trabalha essa questão foi o bispo de Hipona, foi Santo Agostinho. E Santo Agostinho, ele trabalha essa temática dentro de uma obra dele chamada De Ordine, ou A Ordem. E ele vai trabalhar acerca desta questão do pecado original. E é interessante que quando ele apresenta esta noção do pecado original, ele apresenta justamente essa responsabilidade mútua, que é o caminho que eu quero percorrer durante o programa. Quando você encontra o relato da criação, vale lembrar que nós encontramos dois relatos acerca da criação, Gênesis 1 e Gênesis capítulo de número 2, que são dois relatos distintos, escritos em épocas diferentes. Em um deles, Deus aparece como o Iavé, e em outro deles, nós encontramos Deus citado de uma outra maneira, como Elohim. Então, nós encontramos dois relatos distintos. No relato de Gênesis capítulo de número 2, o texto é categórico em dizer que Deus cria o jardim, que Deus cria ao homem e Deus dá um imperativo ao homem, dizendo para que ele devesse cuidar, cultivar e guardar. E a ordem acerca daquela árvore que foi colocada no centro do jardim estava sobre o homem. E logo depois nós encontramos o relato da criação de Eva, como aquela que estaria junto com Adão. Bom, depois nós encontramos no Gênesis capítulo de número 3 o relato da queda. E é claro que quando a gente encontra o texto de Gênesis 3, a serpente falando com Eva, é claro que nós encontramos Eva sendo induzida ao pecado. Eva distorcendo a primeira ideia que Deus tinha dado para Adão. Quando Deus fala com Adão, lá em Gênesis capítulo de número 2, Deus diz para ele, se você comer, certamente, é certeza que você vai morrer. E percebe que em Gênesis capítulo de número 3, Eva, ela muda, o texto, por mais que sutil que seja, ela vai mudar a noção. Ela vai dizer, ela vai falar acerca dessa responsabilidade, mas ela não vai colocar o certamente morrerá. Ela tem uma outra noção, ela vai dizer que nós não devemos tocar naquela árvore. Ela vai dizer que vai morrer, mas não é a certeza conforme Deus tinha dito para Adão. Ou seja, Eva, ela não estava, dentro da minha concepção, da forma que eu leio, ela não estava ali totalmente ensinada por Adão acerca daquela árvore. Então eu percebo que a responsabilidade ela é mútua. Quando nós encontramos os textos que falam acerca da queda, textos fora de Gênesis, capítulo de número 3, nós encontramos textos dizendo que pelo homem, que por Adão, entrou pecado na humanidade. Então percebe que os textos paulinos que falam acerca desse pecado que entra na humanidade, ao contrário de dizer que foi através de Eva, são textos que vão responsabilizar Adão. Então, no meu ponto de vista, se Eva pecou em ter comido o fruto, certo? Adão pecou pelo fato dele não ter guardado aquela árvore, de não ter guardado o jardim da maneira que ele deveria ter feito. De não ter instruído Eva da maneira que ele deveria ter feito. Então, se você relaciona Gênesis 2 e Gênesis 3, fica muito difícil de responsabilizar totalmente Eva. Se você pega os textos paulinos que falam acerca disso, fica muito difícil você responsabilizar Eva, porque você percebe que, ao contrário, a responsabilidade, o imperativo foi dado a Adão. Então, eu vou para o caminho dizendo que o grande problema do pecado, a queda do homem, não foi a responsabilidade de Eva, mas a responsabilidade mútua. Eu coloco em Adão e Eva a responsabilidade da queda.